até aí você e eu também não temos papel ecológico. Nessa questão de não ter, por isso eu vou me matar. Nessa questão. O agronegócio sustenta o Brasil e faz bem para a sociedade. Essa frase não é minha. Não é minha. Mas o agronegócio, ele não é uma questão econômica. O agronegócio alimenta todos os seres que estão dentro dessa sala, sem nenhuma exceção, porque o agronegócio vai do pequeno ao grande. Ponto. Eu sou um cara que trabalho com biologia da conservação, isso ninguém aqui vai tirar isso de mim. E o que eu tenho andado e visto nesse sentido é que o social não bate com o ambiental. Eu prefiro ter uma grande propriedade, com uma grande reserva legal, com as APPs em ordem, do que ter naquela mesma área 50 pequenas propriedades. Não bate o social com o ambiental. Então a gente precisa do agronegócio, porque aqui a soja de vocês vem, não cai do céu, alguém tem que plantar, e ninguém aqui, inclusive eu, não planto e não crio o que eu como. Como eu falei, sou um covarde no caso da proteína animal, porque eu não teria coragem de matar um animal para comer. Ainda bem que alguém faz esse serviço e não tem problema. Tem um cara que é astronauta, tem um cara que é açougueiro, tem outro cara que não sei o quê, enfim, tem profissão para tudo. Mas o agronegócio, ele é hoje no Brasil, ele é uma potência, isso né? Porque nós somos um país que temos 3 safras, diferente dos outros países que têm somente uma safra. Então nós podemos produzir muito mais no mesmo espaço de terra e nós fazemos isso muito eficientemente. É isso uma pauta que eu estou. E o cara do agronegócio, eu vou fazer essa colocação para vocês terem argumento, tá? Pra depois me bater, depois podem me bater. O agronegócio hoje, metade das florestas, são dados científicos, vocês podem buscar. 60% do Brasil, segundo a ONU e a Embrapa, está preservado em florestas, 60%. Metade disso, 30%, são dados, vocês podem pesquisar, não tem problema nenhum. 30%, que é metade, é terra indígena e unidade de conservação. E a outra metade está dentro das terras produtivas. Tá? Isso é um dado científico, fique à vontade, está na ONU isso, pessoal também pesquisar, e a ONU deveria ser isenta, né, nesse tipo de levantamento. Então assim, como não ser amigo na conservação, eu que estou preocupado com o objeto que é o animal que está lá silvestre, selvagem, como não trazer para a mesa o cara do agronegócio como um colaborador da conservação. Pronto, dito isso, podem vir agora e meter porrada, que rodem. Falar aqui, tentar fazer os meus colegas falarem depois. Eu concordo num certo ponto, quando você falou agronegócio, de fato, ele é importante, né? A gente vive do agronegócio no sentido dos vegetais que a gente come, né? A gente come a soja, o milho, etc., que vem dos vegetais. O problema é com a pecuária, né? Eu acredito que a pecuária, o agronegócio, eu acredito que ele é importante. O que eu acho importante também é abrir os olhos para o agronegócio, para o potencial que a gente tem para uma exploração econômica muito mais eficiente do que a gente tem hoje. Hoje a gente exporta commodity, a gente exporta soja, a gente exporta carne, a gente exporta ovo, a gente exporta tudo. Isso não é eficiente. A gente tem um potencial enorme, por exemplo, para fazer alimentos, processar alimentos, processar essa soja e esses vegetais para o nosso alimento próprio. Né? Em vez de destinar toda essa riqueza vegetal para o alimento dos animais. Qual o problema? Qual o problema? Que a gente não, no teu ponto de vista, sempre que você não come bicho. Eu não vejo assim. Como eu como animais, eu como animais. Voltando sempre na questão ética, na minha ética está tudo bem, na sua não está e beleza. Nós voltamos tudo a resumir a nossa discussão em não é legal matar um animal para a gente se alimentar porque isso é exploração. Essa é a base de todos vocês até agora que eu entendi. Assim, o que eu gostaria só de fazer um minutinho aqui a questão do veganismo, ele se expande para outras coisas além do animal, como por exemplo, a gente não usa produtos testados em animais, etc, mas eu acho que não é esse o ponto. Mas eu quero saber, assim, hoje, e isso aqui com uma curiosidade legítima, né? Como os meus colegas falaram, a gente tem 240 milhões de animais, a gente tem bilhões de galinhas, né? Bilhões de porcos. Não seria mais eficiente a gente usar os grãos que a gente alimenta? E aqui eu não estou falando nem 100%. Não. Você pode desenvolver um pouco, por gentileza? Não é mais eficiente. É muito mais eficiente você trabalhar. Eu vou dizer por quê? Não, a conversão. Sim, exatamente. Vamos falar em conversão, beleza.
Você primeiro tem que partir de uma plataforma do que você, toda a tua base é que você não faz o que não dá saúde ou não é bom para o meio ambiente. Não é bom para o meio ambiente, que eu entendi. Nesse ponto aqui eu tô no meio ambiente. Isso. Meio ambiente, tá, beleza. Eu acho que a verdade, o que eu gostaria é que nenhum de nós plantasse e nem criasse. Eu recomendo a gente, cada um pegar uma ferramenta, ir para o próprio espaço, buscar na terra e buscar o seu próprio alimento. É impossível você viver num mundo como esse. Vocês mesmos falaram que as escolhas não podem ser Mas você não considera, assim, isso não seria uma redução, né, um argumento no sentido que você está reduzindo ao absurdo, né? A gente sabe que a gente não consegue viver sem energia elétrica, mas assim, a nossa questão é reduzir o nosso impacto e na exploração animal. A gente não vai conseguir. Que, por exemplo, vamos falar do milho. Tá. Uma das grandes fontes de alimentação animal é o milho. Mas você sabe que o milho é somente tirado do DDG que vai para a alimentação animal? Não é a prioridade do milho? Você sabe que a prioridade do milho no Brasil é biocombustível? Absoluta. Sim, é o que dá dinheiro. Dá muito mais dinheiro o biocombustível do que dá o DDG. O DDG é um resto que sobra e é aproveitado para alimentar o gado. A gente não planta o milho para alimentar o gado. Então, entende o que eu quero dizer? Então, assim, a gente planta hoje milho para biocombustível. Hoje, o milho é um biocombustível tão importante quanto a cana-de-açúcar hoje no Brasil. Ela está hoje superando quase a cana-de-açúcar. Então, hoje, a gente tira, inclusive, a cana, tudo que a gente gera com a cana, que é açúcar, ou a gente pode gerar biocombustível, o resto é que é usado, o que sobra, o bagaço, é que vai para alimentação. O que sobra do milho é que é utilizado na alimentação animal, cara. Eu vou pegar as plantas da impacto. Isso é uma coisa que não tá muito dentro do meu. Eu vou pedir para um outro colega vir para falar, tá? Licença. Perfeito. Eu só queria adicionar argumentos que você lançou aqui, Richard, que eu achei até interessantes. Você falou que dá mais dinheiro a agricultura do que a pecuária. Em algum momento aqui. A agricultura, ela tá dando, assim, as áreas. O que vai acontecer no Brasil? As áreas nós temos hoje 8% do Brasil que está dedicado, aberto para agricultura e 15% para pecuária. Fora as áreas que já estão abertas naturalmente, porque lá no sul os pampas são pantanal. A gente já entendeu então, que tem uma discordância ética, porque sua ética é uma e a nossa é outra, e eu acredito que a ética não deveria ser elástica, mas beleza. Vamos tirar dessa equação os animais. Ela tem que ser. Ela tem que ser. Elástica. Se ela não for, então eu tenho que concordar com você. Então vale só a sua ética. Não. A sua ética é boa, a minha não. Vamos passar essa parte. Você quer falar de economia? Você falou de elasticidade de ética. Sim. E eu estou rebatendo isso. É que vale a sua ética e não a minha. Isso é complicado. Não, vale a sua ética na minha. Não, desculpa. Tá bom, tudo bem. Você está errado. Aí você vai falar, não, eu estou certo. Então, tudo bem. Então mudamos. Então, vale a sua vamos ética. A pauta econômica que você falou. Não vamos sair daqui. A agricultura dá mais dinheiro do que a pecuária. A agricultura depois vai disso, começar você falou que tem áreas onde tem grandes agro e são áreas pouco desenvolvidas ou pessoas muito pobres. Então, não fecha a conta. Você falou agro, não. O que eu estou dizendo onde tem o agro tem mais pessoas pobres. Não, ao contrário. Onde tem o agro, pecuária tem mais pessoas pobres. A gente falou disso, você falou, tá gravado. O agro... Não, não falei isso. Eu falei que o agro, ele leva a riqueza, tá? Se você pega... Para quem é o dono da terra, não para os trabalhadores, não para a região. Todo mundo. Mas, gente, a gente separou aqui. Assim? Espera um pouco. A gente está falando de economia agora só. Vem cá. Toda pessoa pobre quer ficar rica? Ou não? Quer continuar a pobreza? Não, toda pessoa pobre quer evoluir, quer conseguir crescer na vida ou quer continuar fodida? Vamos fazer ou não? Não, é uma pergunta. Ou a gente quer ficar pobre? Porque a gente criou no Brasil uma guerra entre pobre e rico que não existe, tá? Não existe isso. Um cara que leva emprego, alguém precisa trabalhar. Se você não tem condições de ser empreendedor, você tem que agradecer que tem alguém que é empreendedor e que contrata você para trabalhar, meu. Ninguém tá falando que tem exploração econômica e aí... Você transforma isso em exploração. Não tem. Os caras precisam trabalhar. Tá bom. Precisam trabalhar e leva riqueza. As cidades hoje, que tem as cidades... Deixa. As cidades hoje onde o agro chegou, você vai olhar para o Mato Grosso. O que era o Mato Grosso? Tô preocupado porque a gente falou muito sobre dados e você é um cara que tem muita expertise. São mais de 30 anos, né, de profissão, então de campo. Tem muito conhecimento. E já pensei muito diferente do que eu penso hoje. E aí, o que eu tô pensando é assim, como é que a gente consegue trazer um exemplo mais prático e fácil sobre a questão da energia mesmo, né, de você ter um modelo mais eficiente? Bem, vamos lá. Você não vai gostar se eu der falar. Vamos lá, vamos ver. Nuclear. Não, calma. Não tô falando de energia da elétrica, tô falando de energia de alimento. Energia é o grande caloria, gasto. Eu tô falando de caloria, tá bom? Tá de caloria. Um boi tem uma necessidade biológica muito diferente da nossa? É água, proteína, carboidrato, gordura. É algo muito diferente? Não, né? Tanto que eles até suplementam a vitamina B12 na ração e por injeção, certo? Então não é que a carne tem B12, isso é suplementado. Então todo mundo, literalmente, direto e indiretamente, está suplementando B12. Não é porque é super... Não. Isso é uma afirmação que você está fazendo
Que você Peraí, não tem base científica. peraí, Você está falando que o você tá dizendo que B12 o gado- da carne... Peraí, você está Escuta dizendo bem que o ele fala, gado que o não é B12 da suplementado? carne... Não, eu tô dizendo que sim, mas você disse Ah, que tá, o B12 que põe na carne é o que a gente está tomando. Isso é uma mentira que você tá Não, eu falando. não disse isso. É Eu uma disse falta que... de conhecimento. Não foi isso que eu Você disse. falou Eu isso. disse... Eu posso, Tá gravado. posso ter me expressado mal. Então o que você eu quis expressou dizer mal. Beleza, é que expressou mal. todo mundo que come hoje, seja carne ou vegetal, A carne tem naturalmente B12, tá? Tudo bem. Porque não estamos falando... Tudo o bem, frango, mas está O frango tem suplementando, B12, porque o peixe o frango tem B12, a carne tem Mas B12, enfim, tem tudo. Não é possível. pessoal, só para seguir. Hoje a gente tem quantos brasileiros aí? Mais ou menos 203 milhões. Tá. E a gente tem 224 milhões de cabeças de gado. É. O boi ou a vaca, ele vai consumir mais água e mais grãos do que a gente para se alimentar diariamente, certo? O boi e a... Eu não tô nem falando de peixe, de frango, de porco, eu tô falando só do boi, 224 milhões. Ele tem uma necessidade calórica maior do que a sua, do que a minha, um boi. Não dá pra gente comparar. Como agricultura. Não, eu tô nós. falando, mas eu estou falando sobre o boizinho, quanto ele come, porque é uma Não, questão ele bebe de e come, claro. Exato, bebe e eficiência come pra energética. caralho, um bicho de uma tonelada, meia tonelada. Exato. Ou seja, pessoal, o que nós estamos tentando dizer é que se você fizer um bypass, se você tirar o boi e a vaca da equação e você consumir diretamente os produtos que ele se alimenta, você vai ter mais riqueza alimentar, você vai ter mais saúde, como diversos estudos que eu trouxe aqui. Eu tenho um estudo aqui mostrando redução de idade biológica em 2 anos, após apenas 8 semanas de alimentação vegetal. Isso não é uma piada, gente. Tem o link aqui, eu tenho o endereço completo. É uma opção. Isso é um fato. Claro que você isso é um vai fato que a encontrar alimentação isso, vegetal ela é superior. Então, alguns estudos essa é uma... dizem isso, e outros dizem não, que a diversos carne, estudos. e Tanto que as outros não, zonas e azuis... outros não. Richard, as Outros zonas não. azuis... Vai isso dizer que você nunca viu um isso é estudo dizendo que a centenário. carne... Você Não, nunca tem, viu um estudo hoje que a tem carne vários. é necessária para alimentação. Falando até vamos sobre- dizer, nasceu uma criança. Vamos pegar um filho. Você tem filho? Tenho. Não, ele é vegano? desde que nasceu. Ele é vegano desde que nasceu? 937 Essa de foi B12. a opção de você meter um filho... Mas foi desde o começo. todos nós somos reféns da nossa Não, cultura. porque nós somos onívoros por essência. Você comeu Nós carne evoluímos- porque era a cultura dos seus Não, pais. eu comi carne Não, isso, porque Richard, isso não existe. nós somos onívoros Ah. desde a nossa formação. Richard, eu não estou negando a biologia. Você vai comparar o seu canino com o de um animal carnívoro? Você mexe o maxilar. Pera aí. Mas ó, não precisamos entrar nesse ponto, porque a questão aqui é eficiência energética. Do ponto de vista de eficiência energética, a alimentação vegetal é superior. Ok. Ó, beleza. fatos, ó, são fatos. Ok, tudo bem. Nem por isso eu vou mudar então de comer a carne. Você não me deu um elemento que fizesse eu realmente querer mudar para isso. Sim, eu vou te trazer outras. Existem muitas matérias. É. Não, beleza. Esse é um trabalho, beleza? Igual esse trabalho, do outro lado, tem outros trabalhos que recomendam você comer carne.